Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia desse comemoração de aniversário da No Front. No Front faz 3 anos e a gente faz isso apontando caminhos para a construção da nova era. A gente sabe que a gente está num momento muito difícil e é justamente o que a gente vem elaborando ao longo dessas semanas, discutindo sobre saúde mental. A gente teve aula ao vivo sobre como organizar os investimentos e tudo isso são discussões importantes para a gente construir essa nova era, esse século XXI que está vindo. E para a gente fechar esse nosso evento com chave de ouro, eu tenho a honra de receber hoje um dos grandes nomes do rap nacional. Ele é uma referência, e assim, gente, eu aprendo tanto com a discografia dele, que é uma honra. Eu tô, assim, nervosa de estar aqui, mas estou muito feliz e honrada da gente poder ter essa troca. Seja muito bem-vindo, Dexter. Olha aí. E essa apresentação aí? Que é isso? Eu que me sinto honrado, lisonjeado aí, com carinho, convite. Quero parabenizar o No Front pelos 3 anos. Vocês todos aí da equipe, poxa vida, da produção. Uma honra. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Sem palavras. Tamo aí, vamos bater esse papo aí, né? Dexter, E bora trocar bora. essa ideia. A gente Tá. tem muita coisa para conversar e acho que para começar, situando nossa galera, eu queria que você apresentasse um pouco da sua caminhada, como vai ser o mundo. Pô, legal. Como vai meu mundo, né? Eu acho que o mundo de todo mundo, né? A gente estava falando um pouquinho antes, tá um pouco que bagunçado, assim, né? Pessoas perdendo pessoas. Faço questão de frisar isso porque é exatamente isso, né? Que está acontecendo nesse momento e tal. Descaso de autoridades, né? E a gente tentando se manter aqui na corda bamba. Mas estamos seguindo com fé, com força de vontade. Para a gente nunca foi fácil, né? Nada. E a gente está aí, né? Nós temos uma sensibilidade muito refinada, então a gente acaba pegando as dores das pessoas para a gente também, faz parte. Mas estamos aí, firmes e fortes, né? Perdendo, infelizmente também perdendo familiares, amigos. Eu acho que cada pessoa que se vai, que chega até o nosso conhecimento, nos afeta muito por conta dessa sensibilidade e tal. Mas, Gabi, a ordem é continuar. A gente não pode desistir, tá ligado? E é isso, né? Não tem outro argumento, né? A gente sente, a gente, em determinados momentos, acaba dizendo também que está um pouco desanimado e tudo mais, mas desistir nunca, né? Jamais. Pessoas precisam da gente também. Firme, caminhando, tá ligado? E é por isso que a gente está aqui, inclusive, para falar sobre isso, sobre essa caminhada, né? E eu tenho novos projetos, têm surgido junto com essa loucura toda. A gente está se adaptando ao novo, né? Tudo aqui, remoto, tal. Aqueles ensaios que eram próximos não são mais, né? São através da internet, né? Do telefone, do computador. Mas a ordem é essa, repito, continuar firme e forte, mesmo às vezes ferido, magoado, chateado, mas continuar. E esse senso da gente continuar, eu acho que parte muito da gente sempre ter essa visão geracional, né? A gente é fruto de um legado, a gente é o resultado dos esforços dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, e a gente Isso. precisa trabalhar para construir condições para os mais novos, né? Para as próximas gerações. Exato, exato, você tem razão. Somos frutos de pessoas que abriram esse caminho aí, pensando nisso, né? E o nosso objetivo, com o nosso trabalho, é exatamente esse: construir um futuro melhor, mais ameno, né? Para os nossos filhos, netos, bisnetos e, enfim, é isso, é continuar sempre com esse olhar, né? Com essa ótica de melhorar o futuro, tá ligado? É isso aí.
Sim. E tem uma coisa, nesse momento, né? A gente está vivendo uma soma de várias crises. A gente tem a crise da saúde, a gente tem uma crise política que está agravando tudo, incompetência, né? Pessoas são genocidas, estão dentro do poder, Bolsonaro e todo mundo, porque eu acho que o Paulo Guedes também é uma pessoa que deveria estar sendo mais citada nesse contexto todo. E a gente está vendo o Brasil voltar para um contexto de escassez, né? Um contexto de miséria, um contexto das pessoas estarem voltando para um veneno de não saber o que vão comer na próxima refeição, Exato. né? Como é que você está Exato. vendo esse momento todo que a gente está vivendo, assim, sobretudo para as quebradas, para as periferias? Acho que as consequências de toda essa parada a gente ainda não tem dimensão, né? Exato. Imagina, eu acho que você sintetizou muito bem. Dúvidas, muitas dúvidas do que será no futuro. Exatamente. O número de pessoas, né, nas ruas cresceram, triplicaram, triplicou, na verdade, né? Então, realmente, a gente está passando uma dificuldade muito grande. E quando você tenta, através do seu trabalho, alertar as pessoas, chamar para uma discussão sadia, vamos dizer assim, a gente não consegue, né? A gente não consegue. Muita gente que defende, né, o que está aí, dizendo que somos loucos, que somos isso, que somos aquilo, é de dar risada, né? Porque tá aí, tá todo mundo. Só não vê quem não quer, né, Gabi? Isso me assusta bastante, mas eu sei a minha posição. Eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero para o futuro e tenho a minha opinião a respeito disso, né? Que é exatamente isso, é uma loucura toda. Essa loucura toda que está aí está sendo gerada por pessoas que não me representam, que não representam o nosso povo em aspecto nenhum, em quebrada nenhuma, em âmbito nenhum. E eu gostaria muito que o nosso povo conseguisse ter essa leitura também. E eu vejo gente da gente brigando com a gente por conta de não compreender, de não entender. Isso me assusta um pouco. Mas, como eu te disse, a gente continua desenvolvendo o nosso trabalho. Nossa, nossa arte nos faz acreditar que é possível e que um dia talvez essas pessoas consigam enxergar o que elas não estão enxergando agora, né? E realmente é assustador, né? Eu fico vendo, como eu disse há pouco, gente da gente colocando em dúvida o que a gente diz, o que a gente fala. Essa palavra genocida, por exemplo, ela é altamente criticada quando sai da nossa boca, né? E aí se volta com aquela história toda, e o PT, o que o Lula fez, e roubou e tal, mas não se trata disso esse momento, né? Se trata de um governo totalmente arbitrário, né? A gente tá falando de uma política que não está olhando para quem deveria olhar, né? E aí você tem também a corrupção, você tem o descaso, o negacionismo. Outra palavra também que você não pode mais citar, negacionismo, né? O cara que sentou em cima de 53 e-mails, né, de quem queria vender a vacina, e ali tem tudo a ver com preço, ia economizar. Ele simplesmente não respondeu, e aí você usar essa palavra negacionista ou negacionismo, depõe contra você. Então eu queria perguntar para essas pessoas o que é isso? O que esse cara fez quando ele não respondeu 53 e-mails? Quando o dono da Pfizer, né, ou os negociantes, né, não exatamente o dono, mas quem negocia para a Pfizer, veio bater na porta do Brasil, sabendo que o Brasil tem um histórico de vacinas avançados e tudo mais, o SUS, aquela coisa toda, e simplesmente não foi atendido, não foi, né? Eu queria saber, eu queria entender dessas pessoas o que é isso, então, se não negar a saúde para quem merece saúde, que é o povo que trabalha e que paga por isso, né? Quando paga os seus impostos, que é absurdamente caros, né? Então, se isso não é negar saúde para quem precisa ter saúde, é o que então? Né? Eu também gostaria de entender. Às vezes eu fico meio que perdido nessa história toda, porque me parece que o que a gente diz
não é ou não está sendo, eu fico pensando, pô, será que minha visão está errada? Mas eu posso estar errado. Não é possível. A gente está, queira Deus que não, mas a gente está a poucos dias de 600 mil mortos no Brasil, né? Enfim, é uma loucura isso aqui. E você ouvir a opinião das pessoas é uma loucura maior ainda, Gabi. Eu, sinceramente, estou bastante decepcionado, entristecido, né? Porque eu estou vendo pessoas perdendo pessoas a cada dia que passa. Então isso me entristece muito sei lá, cria Olha, pra você ter uma ideia, eu tô postando as coisas, eu estou postando coisas que eu preciso postar e tal, porque o trabalho precisa andar, enfim, a gente não pode parar. Mas quando se trata de coisas relacionadas à política, embora tudo seja política, mas aí a política propriamente dita, eu posto a minha opinião e não volto mais para saber ou para discutir amigavelmente com um ou com outro. Não volto mais. Eu posto a minha opinião e saio e deixo lá. Deixo as pessoas discutindo e trocando ideia. Não é possível mais essa conversa amigável, né? Essa polarização, ela não nos permite mais isso, essa troca de ideia e tal. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou desabafando em música, converso dentro de casa, porque aí dá para a gente ter um diálogo, converso com alguns amigos mais próximos, que aí também dá para a gente ter um diálogo, mas você falar de política hoje, sobretudo nas redes sociais, meu Deus, é assustador, é assustador, assim, não dá, é impossível. E eu estou aprendendo a opinar, mas não voltar mais para discutir, porque é assustador. Eu não sei, essa síndrome desse cara, desse atual gestor, né? E aí passa pelo militarismo, pelo machismo e por uma série de coisas aí que está afetando as pessoas. Tá dando coragem para as pessoas para fazerem o que não se é de direito fazer, sabe? Sim. Morou? Eu tenho medo desculpa, só para terminar, Gabi, eu tenho medo de daqui a pouco, que na verdade já acontece, mas a gente está cada vez mais matando uns aos outros na rua gratuitamente. Morou? Desculpa, Gabi, Sim. você ia falar alguma Não, coisa. é isso. A gente precisa partir da realidade concreta. Não dá para a gente querer falar de organização financeira e de futuro se a gente parte de um mundo abstrato, mundo de Bob. A gente tem que partir da nossa realidade hoje em 2021. Recentemente, você regravou uma música do Racionais e eu achei muito interessante a escolha da música, Boa. que é voz ativa, né? Voz ativa. De toda a discografia, eu queria que você falasse um pouco do porquê que você escolheu essa música em específico. E eu acho que essa música ela fala muito e dialoga muito com o momento que a gente está vivendo, né? Quem gosta de Exato. nós somos nós mesmos. A gente precisa se É, organizar. Essa música fala muito disso. Por que que você escolheu ela? você já respondeu. Por isso mesmo. Por isso mesmo. E tem também a questão óbvia do racismo, que ainda está aí, é muito forte, e e os nossos, né, morrem todos os dias por conta dessa doença. Eu resolvi regravar no período do assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos, e que os americanos estavam indo para as ruas, o mundo todo, na verdade, não só os norte-americanos, mas o mundo todo estava indo para as ruas, inclusive a gente aqui no Brasil, não como eu gostaria que fosse, né, não como eu gostaria que tivesse sido, mas fomos para as ruas. Infelizmente, na época da pandemia, então a gente também precisava tomar muito cuidado, mas sem divulgação, sem nada, eu assumi essa responsabilidade com a minha vida, né, minha mulher também, com a vida dela, mas nós fomos, combinamos com alguns amigos também que tinham o mesmo objetivo, a mesma diretriz, então nós fomos para a rua, para as ruas. E esse momento era justamente para falar dessas coisas, né? Os assassinatos em relação ao nosso povo, porque não foi só o George Floyd que morreu,
né? Nós tivemos aquelas crianças naquele momento, a Ágata, João Pedro, Jean, todo mundo lá no Rio de Janeiro também sendo assassinado pelo braço armado do Estado, jovens negros morrendo em São Paulo, morrendo em BH, morrendo em Minas, né? Enfim, em todos os lugares, todos os dias. E foi um momento muito, muito difícil, né? Paraisópolis, enfim, a gente meio inflamado por conta disso tudo, indo para as ruas e tudo mais, questionando, debatendo, cobrando. Mas o Brasil é muito difícil, Gabi. O Brasil é muito difícil. Embora estejamos, sim, indo para as ruas, estamos coligados, estamos atentos, mas é muito difícil o Brasil, né? A nossa luta ela é minimizada na maioria das vezes, né? Infelizmente. E o nosso povo, a gente vai muito pouco para as ruas. Em contingente e em vezes, tá ligado? Então, mediante a essa problemática toda, eu senti vontade de fazer uma música, na verdade. Eu queria ter feito uma música. Mas eu precisava que fosse rápido. A minha ideia precisava vir para a internet, vir para as ruas, vir para as casas, muito rápido. E aí eu tive a ideia de regravar a Voz Ativa, que é uma música, como você mesma muito bem disse, retrata tudo isso. Morou? E aí, além de mostrar também que 28 anos depois, a situação é a mesma. Né? A situação é a mesma, continua sendo a mesma coisa. Então, o que mudou? Praticamente nada. Então, eu tive essa ideia. Liguei para o Brau, passei para ele, que eu tinha pensado, e ele autorizou. Ele falou, não, negão, você pode. Tal. Você precisa ter muita coragem, né, para fazer esse tipo de coisa, né? Você precisa ter muita coragem, você precisa ter o respeito, né, das pessoas as quais você está pedindo autorização para fazer. São pontos importantes e inevitáveis. E você, além de coragem e respeito dessas pessoas, você também precisa ter o respeito das ruas. Porque não é uma prática do rap nacional regravar músicas, né, de outros rappers. Você sempre está ali fazendo a sua música e tal. E não foi o caso, porque eu queria também mostrar que 28 anos depois, nada, ou praticamente nada, melhor dizendo, havia melhorado. E foi isso, né? Todo mundo entendeu a proposta e eu quis juntar com a nova geração para que eles trouxessem a força que eles têm também dentro do cenário, né? E para que a gente conseguisse alcançar o maior número de pessoas possível, né? Então, por isso que foi escolhido o Coruja e o Djonga. Houveram outros motivos também pelos quais eles foram convidados. A questão do tom da pele é minucioso, mas tá ligado? Para que a gente pudesse atingir toda a camada, tá ligado? E aí a gente tá falando de colorismo e tal. Tem preto que tem pouca melanina, não se reconhece como preto, se intitula moreno, aquela coisa toda e tal. Então você vê o Coruja lá falando de pretitude, negritude, batendo e, tá ligado? E falando, não, mano, eu sou... É para se identificar. A ideia é justamente essa, é para que o preto de pele clara ou com pouca melanina se identifique também. Então foram esses os motivos e muito bem recebidos, né, pelos 4 parceiros dos Racionais ou do grupo Racionais. E tivemos, né, eu queria que o Brau, não que eu queria, mas eu pedi para que ele produzisse a música. E ele, por conta de estar com a agenda cheia, tudo mais e tal, pediu para que eu falasse com o Kleber, né? Com o KLJ. O que eu fiz com o maior prazer e ele aceitou. Puta, aí foi foda, Gabi. Foi foda porque eu voltei numa época em que foi muito importante para mim. Muito importante para mim, muito. Essas músicas do Racionais, elas me deram um direcionamento, um norte a seguir, salvaram a minha vida, né? Assim como tantas outras músicas, né, do Gog, do Taíde, do Consciência Humana, do Rap Hood, da Dinadi, da Shareline, enfim, de todos esses meus professores e professoras que eu amo de coração, acho que todos eles deveriam ter
uma estátua, né? DMN, Pepeu, poxa vida, são muitos nomes, eu gostaria de estar falando o nome de todos aqui. Então, são músicas que marcaram uma geração e que fizeram essa geração sobreviver. Passaram a conhecer a autoestima, passaram a ler, a estudar, a se reconhecer enquanto homem e mulher preta, tá ligado? A saberem da sua origem, a saberem de onde vieram, morou? E comigo não foi diferente. Quando eu ouvi isso, eu procurei saber quem era Malcolm X, quem foi Martin Luther King e tal, e aí eu fui em busca do conhecimento. Essas músicas me convidaram a saber quem eu era, de onde eu vim, o que eu poderia ser, o que eu poderia me tornar. Morou? E aí, quando eu peço para regravar a voz ativa, que tenha não é obrigação que eu quero dizer, mas tem esse viés de resgatar tudo isso, porra, e ser autorizado pelos caras para poder gravar. E mais, a participação deles, né? E aí o Kleber trouxe o Will também, que é a continuidade, né? É a continuação. Porra, foi assim, sensacional. A gente reuniu um time muito sensível em relação a tudo isso. Então, a atmosfera de gravar no estúdio foi assim uma coisa sensacional. Eu acho que talvez eu nunca tivesse sentido isso, sabe? Nessa proporção. E foi isso que aconteceu. Aí trouxemos o Base para mixar, para masterizar, trouxemos o João Weiner, junto com o Maílson, com o Ricardo. O João montou um time muito foda, com o Roberto, irmão dele, para poder fazer o clipe, que é o diferencial, porque na época o Racionais não fez o clipe, né? E nós fizemos o clipe agora. E aí com a participação do KLJ também, do Will, do próprio Brown, porra, foi muito... Olha, eu não sei, mas foi Cara, muito... eu chorei, assim, eu Foi chorei com esse grandioso. clipe. Eu senti, assim, toda essa grandiosidade, assim. É Foi. muito bonito ver essa união, ver essa atualidade da música, mas o sentido do que ela fala, da gente buscar liderança. Você trouxe duas coisas que eu queria destacar, que é primeiro a noção de autoestima, que a gente trabalhou muito ao longo desse aniversário. Autoestima não é sobre estética, é sobre a gente Não, se sentir capaz, é sobre a gente saber vai se além, né? apropriar do nosso valor. É isso aí. Vai além, né, da estética, né? É também, eu coloco que é também, mas eu acho que vai muito além, tá ligado? Eu acho que tem a ver com tudo, né? Com todos esses por maiores, tá ligado? Porque não são por menores, né? São por maiores. Cada um de nós temos uma força sensacional dentro da gente. Já visto que a gente construiu esse país, né? Os nossos ancestrais, e a gente continua caminhando nessa estrada, né, de construção. Olha nós aqui, né? E essas músicas, em especial a Voz Ativa, que é a que a gente está falando, ela nos deu isso em 92. A geração daquela época, hoje, está nessa de construir aqui, né? Já estão ocupando as pessoas da época que pegaram para si essa história toda e tal, e que começaram a marchar na mesma direção, estão ocupando cadeiras importantes hoje, né? Você tem apresentadores de TV, você tem advogados, você tem uma gama de pessoas aí que aprenderam com o rap dos anos 90, que entenderam a mensagem e procuraram marchar na mesma direção. Então você vê a importância dessas músicas pra gente, né? Por aí, quando você olha para, quando você para ver essas pessoas, né? Professor Silvio, Sueli Carneiro e tantos outros nomes que a gente tem. Você, Gabi, você, né? Enfim, aí você entende o que essa música fez com a gente, né? No que essas músicas nos tornaram, assim, sabe? Para onde elas nos trouxeram. Nós estamos aqui hoje, né? Hoje eu tenho a Oitavo Hoje Produções, eu aprendi aí ao longo do caminho que eu tinha que ser um empreendedor, que eu tinha que ser o meu próprio patrão. Não dá pra gente, entendeu? Ficar trabalhando para esses caras até quando a gente vai ficar
emprestando a nossa mão de obra para esses caras que pagam barato pra caralho, não nos voltam com nada. Até quando a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, né? Então essas músicas, elas nos trouxeram liberdade. Primeiro mental, espiritual, né? E agora está sendo financeira também. Morou? Tem todo um conjunto, né? Então, ter regravado a voz ativa, você tem toda a razão. Não fala só da autoestima estética. É muito maior. Abrange um cenário muito maior, né? Então foi muito foda, assim, sabe? Eu chorei no dia, né? Que a gente estava no estúdio quando a gente terminou. E tô me emocionando agora porque eu tô lembrando também, né, do dia. E, cara, foi lindo, assim, mano. A gente, cada um falando, tudo foi gravado, tá tudo guardadinho ali. A gente vai soltar para as pessoas, colocar na internet para que as pessoas possam assistir. Daqui a pouquinho, vira um TBT, sei lá. Mas são coisas, assim, sensacionais, maravilhosas. Pretos trabalhando para um futuro melhor, tá ligado? Ou posso dizer que pretos e brancos também, porque tinha gente branca lá também. É, somando com a gente nessa luta, tá ligado? Então foi um dia muito, foram dias, né? Muito importante, porque primeiro você grava a voz, depois você vai gravar o clipe. Olha, sinceramente, pessoas importantíssimas, lutando por um futuro melhor, unidas, sabe? Uma unidade muito foda. Foi lindo. Muito obrigado a todos que participaram e a todas que participaram. Muito obrigado, eu amo vocês, foi muito foda. Sem palavras. Não, e Se, se, assim, se você, o se você rap. deixar, se você deixar, a Diga. gente vai ficar falando até amanhã sobre essa música aí. Não, Hoje só vamos fica falar sobre tranquilo. isso. É porque, assim, é muito complexo, né? Esse poder de transformação e de mobilização que o rap tem de fazer, né? E eu acho que o rap, ele provoca a gente a pensar sobre a questão econômica desde as suas raízes, porque fala sobre desigualdade. As pessoas me perguntam muito, ai, mas como é que você mistura rap e economia? E eu respondo, cara, a minha primeira escola foi o rap. Antes de eu fazer faculdade de economia, meu primeiro show eu tinha 6 anos na pracinha do Campo Limpo do Racionais. Então, Porra, assim, eu sou do Taboão da Serra, é uma cultura que me educou para olhar o mundo, entender as desigualdades. Então, exato. antes de eu ir para as teorias e tal, 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 eu já tinha estado fim de semana no parque, eu já tinha escutado O Homem na Estrada, né? Já tinha escutado Como Vai Ser o Mundo. E é uma música que eu acho muito legal como você consegue criar um futuro legal para você mesmo, sabe? A gente tem aquele refrão que é um sample, né? Que fica, eu Sim, queria ter na vida um lugar de mato verde. E é, eu imagino que na época que você escreveu essa letra, era realmente um sonho distante. Era um lugar quase que do impossível, que é uma coisa que o próprio Brown fala no Vida Louca Parte 2. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só só seu. seu. Só que a gente vive num contexto onde ter esse mínimo de dignidade parece que é uma missão impossível, né? Impossível. É. Como é que foi para você na sua vida, assim, esse lugar, assim, eu vejo você como um cara que sempre sonhou, mesmo nas horas mais difíceis, estava ali construindo esse futuro legal. E como Uhum. é que foi virar a chavinha, né? Quando você vem com Liberdade Não Tem Preço e elabora sobre o valor que a gente tem que dar para a nossa liberdade, que é uma coisa que a gente tem, enfim, de extremo valor. Queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, valorizar a liberdade sempre, porque sempre, de várias maneiras, nos foi tirada, né? Sempre. Você tem a escravidão, pós-escravidão, você tem a saúde, o saneamento básico, é uma soma de tudo isso, né? Que infelizmente, de onde a gente vem, sempre fomos podados, né? Uma boa escola, educação, né? E até hoje é assim, Gabi. Não é que isso, né? Desmistificamos e hoje temos. Não. A gente chega, ou alguns e algumas de nós chegamos
duras penas, eu tive que passar pelo presídio por isso, né? Eu imagino que você passou na faculdade para isso, né? Para você chegar e talvez não tenhamos chego ainda onde queremos. Mas o sonhar sempre fez parte disso tudo também, porque é o que nos alimenta, é o que nos mantém vivos, né? O sonhar, o acreditar, o ter fé, a fé na vitória tem que ser inabalável. Eu sempre escrevo sobre essas coisas porque são essas coisas que me fazem caminhar, continuar caminhando. A Como Vai Ser o Mundo, ela nasce num momento 2006, não, 2004, gente. Poxa vida, 2006, eu acho, 2006. Ela nasce quando eu tava na cadeia de Tremembé, interior de São Paulo e tal, não sei o quê. E a gente estava num período bem difícil, de mega rebelião, tal, não sei o quê. E eu estava lendo um livro chamado é, Exílio na Ilha Grande, tá? Eu estava lendo esse livro. Não, minto, não era Exílio na Ilha Grande, gente, pelo amor de Deus, desculpa. Era Exílio na Ilha Grande, eu li quando eu fiz o. Era um dos livros que eu tinha acabado de ler quando eu fiz o Exilado Sim, Preso Não. Eu estava lendo. Gente, qual é o nome do livro? Bom, enfim, eu vou lembrar, depois eu falo. Fuga de Alcatraz. Esse era o livro que eu estava lendo. E tinha tudo a ver comigo, porque eu estava naquele período difícil e tal, não sei o que, papá. E eu estava meio que. Essa música ela nasce, olha só para você ver que loucura. Essa música ela nasce. Eu estava tomando um banho, do banho eu vi a ventana, assim, que é a janela, né? A gente chama de ventana. Então tinha a muralha, um espaço de terra, a ventana, e naquele espaço de terra eu não podia chegar. Eu não posso pisar lá. Não me era permitido ir até lá. Mas eu estava vendo a terra. E dentro desse livro que eu estava lendo, os policiais pegam uma mina no Rio de Janeiro, na época, ela era assaltante, pai, pum, vai levar ela para o fórum, para uma audiência com o juiz. E quando eles tiram ela da cadeia, ela vê a terra e ela pede para o guarda para poder pisar na terra. Então você vê, é uma coisa simples, é o que eu falo na música, né? Pisar na terra descalço, morou, é uma coisa simples. É como chupar uma bala, talvez, né? E, Mas você não tem isso dentro dos presídios, porque nos presídios você só tem ferro e concreto. E aí eu me deparei com aquela realidade, eu falei, mano, olha que louco isso, eu não posso pisar na terra e a terra tá tão ali. Então quando eu sair eu preciso valorizar isso aqui. E é valorizar as coisas que podem parecer pequenas, por uma determinada visão, ela tá ali. É pequeno você ir até ali, tirar o tênis ou o chinelo e pisar na terra. Ou ir pra praia, sei lá. Mas dentro do presídio, isso é muito distante. Porque não tem essa terra para você pisar, né? É tudo quadrado, é tudo concreto, tudo ferro. São coisas que eu pontuo na letra para que as pessoas aqui consigam entender o que é um presídio. Sem contar o descaso do sistema, aquela coisa toda, e todo mundo é empurrado lá para dentro e vira números apenas. Não existe uma reeducação, não existe uma política de reinserção, enfim, tem todo um contexto aí gigantesco. E a Como Vai Ser o Mundo, ela fala disso, mas ela também fala de sonhar, de acreditar no futuro. Porque se a gente não tiver isso, pelo menos foi isso que o rap trouxe para mim, a gente vai sucumbir no meio do caminho, né? A gente não vai conseguir a emancipação, nem a gente não vai expandir, enfim, a gente não vai conseguir ir adiante. Porque o que nos leva adiante são exatamente os nossos sonhos, morou? Os nossos objetivos, os nossos pensamentos de conquistas, morou? E o rap me deu tudo isso. O que eu quero com a minha música, Gabi, é exatamente isso, devolver para as pessoas tudo aquilo que eu tive com as músicas desses meus professores que eu te falei há pouco, alguns nomes, são milhares, tem outros, né? A gente passa pela literatura, não só o rap, né, mas outros estilos musicais, a literatura também, moro? O pedreiro da quebrada também me ensinou muito, moro? Eu costumo dizer que eu aprendo até com um cara que bebeu
caiu na rua em cima do próprio vômito, porque eu aprendi com ele que eu não posso beber tanto assim. Eu acho que todos nós devemos entender o que a vida nos dá. E quando eu fui parar no presídio, foi exatamente isso que a vida me deu, o aprendizado. E a Como Vai Ser o Mundo, como todas as outras músicas que eu fiz dentro do exílio, cada uma delas fala um pouco desse aprendizado. E dessa valorização que nós devemos ter por essa coisa que a gente chama de acreditar no futuro, por esse pensamento que a gente tem, por essa força, eu diria, morou? Que é acreditar que a gente vai chegar, acreditar que é possível, né? E pisar na terra descalço é uma dessas coisas. Hoje eu valorizo muito poder pisar na terra descalço, né? E é isso, cada música minha tem esse quê, tem essa questão. O que eu quero levar para as pessoas é exatamente isso, o rap me deu. E aí passa por tudo isso que eu falei agora: esperança, amor, carinho, respeito, ódio, morou? Indignação. O rap, a cultura hip hop, no seu todo, ensinou a gente como pensar, como você disse isso, como se Como se organizar, humanizar. como se humanizar, né? Trouxe amor pra gente, trouxe autoestima, que a gente falou, né? Trouxe visão. Eu não sei, Gabi, eu não sei te dizer hoje o que seria de mim se não fosse o hip hop, se não tivesse sido o rap, né? Eu não sei te dizer, sinceramente, porra preta, não sei te dizer assim, sabe? Então, eu sou e serei eternamente grato a essa cultura, a quem elaborou essa cultura, a quem desenhou essa cultura, a quem nos presenteou com essa cultura. Eu serei eternamente grato, porque isso salvou a minha vida e me transformou em alguém. Me deu condições de ser alguém. Morou? É isso. Sim, e assim, Dexter, eu preciso deixar registrado assim que você me ensina muito sobre a gente saber valorizar a nossa própria história, sabe? É muito bonito ver o orgulho que você tem da sua história e de contar ela, porque a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa e punitivista, que acha que na verdade, é seletiva, né? Porque o filho do Sim, Eike Batista matou um cara na Paulista e tá muito bem, obrigado. Então, não é necessariamente sobre o crime em si, mas é como a sociedade vê as pessoas. fato. E você, compartilhando a sua história, me ensina muito sobre a importância da gente ter orgulho de quem a gente é, sabe? 3 anos Sim. atrás, no contexto que eu fundei a No Front, eu tinha descoberto uma discriminação salarial. Descobri que eu ganhava menos do que pessoas no mesmo cargo que eu. E foi uma parada que afetou muito minha autoestima. Eu falei, cara, eu estudei na faculdade deles, eu fiz os cursos deles, eu tô fazendo tudo certo e eles vão continuar me pagando menos. E foi olhando para dentro, para o rap, para minha história, que eu vi que esse conhecimento poderia ser muito valioso dentro da minha comunidade. Que se eles não estavam valorizando, as pessoas que vieram de onde eu vim tinham muito a ganhar, assim. Então, eu te agradeço porque você faz parte dessa elaboração, desse olhar e falar, cara, olha a minha história, olha de onde eu vim, eu tenho a contribuir com a minha comunidade. E Pô, você dá esse exemplo, que eu acho que o discurso ele é legal e tal, mas o exemplo ele é uma é, coisa que é inquestionável. é mais, né? Falar mais, né? Eu acho que, Gabi, o que você está me dizendo é exatamente isso. Eu ouço de muitas pessoas que eu considero importante para a minha vida hoje, pessoas que construíram pontes, pessoas não pretas, pessoas não pobres, sabe? Olha só onde a minha história me levou, eu consigo dialogar com essas pessoas, sabe? Em 2019, ao lado de um juiz que teve a infância totalmente diferente da minha, da sua, né? Enfim, eu tive ao lado dele, que me convidou para fazer parte de um projeto dele, porque reconhece a minha história, ou a nossa história, porque a minha história é a nossa história. A sua história é a minha história também, né?
de luta, de levante, de volta por cima. Mano, as nossas histórias se parecem muito. Então é uma história só, né? Cada um com a sua particularidade, mas uma história só. Então, esse cara, o juiz Iberê Dias, quando ele me convida e me chama e elogia o meu trabalho e tal, pá, 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 ele tá reconhecendo a nossa história, a nossa luta. E eu falei, porra, mano, que da hora isso, esses caras reconhecerem isso e nos darem uma oportunidade de ensinar para eles sobre a nossa história. Foi quando ele me chamou para trabalhar com jovens, no Trampo Justo e tal. E, assim, em um ano, a gente conseguiu ganhar o Prêmio Novare no STF. E eu fui lá receber no Salão Branco, no Salão Branco, nega, no Salão Branco do STF, eu, Dexter, preto, pobre, rapper, escadeiro, morou? Entrando ao lado de um juiz, vai lá buscar um prêmio. O Dias Toffoli entregou o prêmio na minha mão, não foi nem na mão do Iberê, foi na minha mão. Então, assim, essas coisas, elas são muito foda, elas mostram o poder que a gente tem. Morou? Para você ter uma ideia, Dexter, quando eu fiz faculdade de economia, o custo da mensalidade era R$ 1.850. E assim, meu pai metalúrgico e minha mãe cabeleireira, nunca que era para eu fazer uma faculdade dessa. Eu fiz porque eu tinha uma bolsa integral no ProUni. Então, assim, tem uma coisa que as pessoas acham que é extremismo e fanatismo, mas é a gente olhar para a vida, né? Hoje, comer 1 quilo de carne virou um privilégio. Exato. Porque a carne tá R$ 60, R$ 50 o quilo num país onde o salário mínimo é R$ 1.100. Então, É um absurdo, né? É um absurdo, um absurdo, um absurdo. A gasolina daqui a pouco vai chegar a R$ 7. O botijão de gás já está 100. Então, é um absurdo tudo isso que a gente está vivendo agora, né? e tem uma coisa muito importante de tudo isso, que é uma coisa que a gente tenta quando a gente fala de economia, que as pessoas entendam que parte disso é acordo social. As coisas, a economia não é como a física, por exemplo, que fala uma coisa e pronto, está feito. O aumento de preço no Brasil, ele tem uma explicação e no Japão tem outra. E a gente pode mudar essa realidade, mas para isso a gente precisa adquirir conhecimento para cobrar Exato. de quem precisa cobrar, para saber escolher melhor, para a gente conseguir, através da consciência, escrever um futuro melhor para a gente, né? Saber fazer Exato. melhores escolhas e tudo mais. Eu quero mudar um pouquinho o papo, mas ainda continuar na ideia do dinheiro, assim. Porque socialmente as pessoas falam muito da coisa da ostentação, o funk ostentação é muito criticado na sociedade, julgado. Então, uma coisa que é interessante da gente pensar que é quando que o favelado, o sujeito periférico, consegue acessar alguns produtos, alguns itens, isso é julgado como ostentação. Mas ao mesmo tempo a gente reflete muito que assim, tem alguns bens que sempre existiram. E quando eles estão no CEP, né, da região central, é É normal, é natural. comum, né? Uhum. Para você, como é que é essa relação? Como que você vê primeiro essa coisa da ostentação? No próprio rap a gente tem o trap, os meninos falando de fazer Uhum. dinheiro mesmo. Como é que você vê essa questão? Acho que tem uma diferença geracional, talvez, na Sim. forma como as gerações lidam com o dinheiro. Se a gente for comparar Racionais, Emicida, Djonga e a galera mais nova ainda, a gente vai ter muitas diferenças na fala sobre dinheiro. Sim. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como que você vê esses movimentos da juventude, assim, querendo falar de grana mesmo? Aham. E outra, como é que você se relaciona com o consumo, assim? Teve algum momento que você viu o dinheiro te dominando e aí você precisava dominar ele? O dinheiro me dominando? Não, nunca me peguei nessa, não. Tipo, meu dinheiro. Não, graças a Deus não. Eu sempre soube o que fazer com o meu dinheiro. Eu nunca tive uma educação financeira. Inclusive, ainda não tenho. Eu acho que o rap me trouxe um pouco disso, mas os meandros mesmo e tal, eu quero aprender com você. Entendeu? Eu nunca tive essa educação financeira. Mas eu sempre direcionei o meu dinheiro para coisas que eu queria construir. E continuo fazendo isso, porque eu quero construir. Né?
Já gastei dinheiro também em coisas que eu posso dizer assim, sei lá, fúteis. Não sei se é fútil. Eu acho que eu nunca gastei meu dinheiro com futilidade, na verdade. Talvez eu tenha gasto com coisas que eu não precisava naquele momento. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Passei e vi um tênis da hora. Mas eu tenho vários outros pares de tênis aqui, mas aquele eu queria, eu fui lá e comprei. Então eu não posso considerar fútil, porque era algo que eu queria. Isso tem a ver com a minha infância. Na minha infância eu não pude ter tênis e tudo mais. Tem toda uma história aí. Minha mãe não podia me dar os tênis que eu queria. Então hoje, quando eu vejo tênis, eu sou viciado, eu vou lá e compro. Agora, eu não sei se isso é dizer que eu gasto à toa. Eu acho que não, porque eu posso não usar ele no dia seguinte, na semana seguinte, usar. Então ele está guardado lá no meu guarda-roupa e tal, mas uma hora eu vou usar. Beleza. Agora, bom, enfim, foi isso que você me perguntou, né? Sobre a educação. Nunca tive essa educação, mas eu também não considero. Há muito tempo atrás, sim, eu já gastei dinheiro com coisa que eu não precisava. Drogas, por exemplo. Já usei drogas. Mas era uma coisa que era um consumo ali e tal, não sei o que, papai, então eu precisava gastar também. Hoje eu vejo que foi um dinheiro mal jogado, mal usado. Foi jogado fora, sim, mas para o momento eu precisava, ok? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, sobre a juventude, ostentar e tudo mais e tal, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão a gente acaba fazendo o mesmo papel que o sistema, que é a televisão. A televisão te oferece todo dia marcas e ela te diz que para você ser bem-sucedido, você precisa consumir aquilo, você precisa ter aquilo. Se você não tem aquilo, você não vai ter a mina mais bonita da quebrada, você não vai ser a pessoa mais bem chegada em qualquer métier. Inconscientemente, a TV faz isso com a gente. Demorou? Então, quando eu falo para um jovem que ele precisa ter dinheiro, que é isso, que é aquilo, quando eu mostro os plaquês e tal, eu posso estar induzindo essa pessoa a querer esse mesmo dinheiro de uma forma diferente. Então, existem esses dois lados. É perigoso. É muito perigoso isso. Por quê? Porque o nosso povo não tem essa educação. E aí passa pela educação financeira e pela educação, pela outra educação. Eu acho, Gabi, que assim, ó, a gente precisa falar, a gente tem que falar, mas como forma de aprendizado. Não sei se você entendeu. A gente precisa falar com essas pessoas, ó, mano, tem condições sim de você ter seu dinheiro e tal, mas ó, você tem que estudar, você tem que para conquistar. Não é simplesmente mostrar e não dizer de que forma que vem. Porque se você não fala de que forma que vem, parece fácil, né? E o fácil a gente sabe onde a gente vai desembocar. Para onde a gente vai levar esses jovens? Sem contar, Gabi, que infelizmente também a gente tem um monte de jovem aí que fica apresentando plaquês, cordões de ouro, carrões, casonas, mas eles também não têm aqui. Entendeu? Por isso que a minha geração me ensinou a falar disso, mas, quer dizer, não é falar disso, mas se eu quiser falar disso, eu posso, mas eu preciso saber como falar. Eu preciso falar de uma forma que não corrompa as pessoas e não incentive as pessoas a quererem a todo custo aquilo, né? Eu, por exemplo, consigo meu dinheiro através da música. Mas você sabe o quanto que eu batalhei, mano, para chegar até aqui? Hoje, o meu direito autoral, eu recebo? Recebo. Sustenta minha casa? Sustenta. Paga minhas contas? Paga minhas contas. Os shows que eu faço, faz tudo isso, desenvolve todo esse papel? Sim. Me proporciona, inclusive, uma viagem para Fortaleza, no meu aniversário, ou no aniversário da minha mulher? Sim. Mas eu batalhei muito para chegar até aqui. E ao longo do caminho, eu tive que entender, inclusive, nos meus anos de presídio, que o que é dos outros é dos outros. O que é meu é meu. Então, como eu vou construir o que é meu? Entendeu? Olha, eu acho uma relação muito perigosa. Ainda. É muito novo tudo isso.
Então eu acho uma relação muito perigosa quando essa juventude faz o que faz, sem uma explicação do porquê faz, ou como conquistou. Sei lá, eu posso estar velho também, entendeu? Não, acho que é uma questão realmente muito complexa e a gente sempre, lá no Front, a gente faz muito esse debate com várias gerações juntas, porque cada uma vai ter um olhar, assim, sabe? Se a gente olhar para as nossas mais velhas, elas também vão ter um outro contexto, a relação com marcas é completamente diferente. Aham. Os feitiços das mais velhas, às vezes, vai ser uma Tupperware, vai ser um eletrodoméstico. Então, é uma relação realmente complexa, e eu acho que a gente precisa chegar nesse lugar da consciência, assim, de que, olha, o dinheiro ele é um meio e não uma finalidade. Talvez esse é um primeiro ponto, porque se você Uhum. não souber o que que você quer do dinheiro, 5 mil, 5 milhões não vai fazer muita Não vai diferença. fazer diferença para você. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. E a Exato. outra, relacionada também, a gente não ser ingênuo em relação ao sistema que a gente está inserido, em relação à sociedade que a gente está inserido, porque uma discussão que a gente tem feito é a importância da gente falar sobre como é que as coisas são sustentáveis, como é que a gente cria, qualidade de vida, como é que a gente vive de uma forma sustentável, de uma forma bacana, e isso passa por a gente elaborar a escassez que a gente viveu. Nosso povo tem feitiço com sucrilhos, danoninho, Pode ir pá. com assim, com coisas básicas de alimentação. Com A coisas gente que a tem gente não, feitiço. coisas que a gente não teve na nossa infância, né? Eu tô te falando de tênis. Porra, eu lembro da minha mãe me falando, meu filho, se eu te der esse tênis, a gente não come. Então eu não podia, né, falar, não, mas mesmo assim eu quero. Não, a gente tinha que comer. Então hoje eu quero o tênis. Assim, não é que eu quero, mas não é uma coisa assim que eu saio da minha casa pronto para. Você entende como eu aprendi a. Por exemplo, já houve uma época que eu queria, pronto, acabou. Com o tempo eu fui aprendendo Entender o momento, entender, priorizar. a priorizar, exatamente, tá ligado? Entender o momento, ô Dexter, pô, hoje não, pá, não, sei o que, não precisa ser agora e tal, deixa para depois. Então, beleza, hoje eu já tenho esse dom, eu já tenho esse domínio, vamos dizer assim. Foi uma coisa que eu criei, né? Uma autodefesa aí, sei lá, ou uma educação. Uma educação. Mas é uma coisa que eu mesmo criei. Eu tenho que aprender muito ainda, né? Sobre educação financeira e tal. Que brinquei agora, mas falei sério. Foi uma brincadeira séria. Não, vamos. Você, assim, é o nosso aluno convidadíssimo. A gente tem aí Pô, uma próxima edição do nosso aniversário, que inclusive está com a inscrição aberta até o final do dia de hoje. Então você vai estar. Vamos ó, liberar uma vaga para você. E é um curso que você pode ir obrigado. fazendo no seu tempo. Vai ter também uma mentoria que a gente vai fazer. Então vamos seguir junto, porque é justamente isso que a gente precisa, e é a diretriz do que a gente trabalha aqui que é a gente elaborar o nosso passado para a gente ser capaz de construir o nosso futuro. A gente precisa tomar consciência de todos os processos que a gente viveu, internos e externos. É muita coisa para dar conta, mas uma vez eu ouvi que o caminho para a gente, né, como você fala, a liberdade não tem preço, é realmente uma conquista muito importante para a gente fazer e que leva a gente para o caminho da qualidade de vida, para o caminho da dignidade. Você trouxe Boa. valores aqui que eu acho muito importante da gente destacar, porque assim, muitas vezes o sistema e o racismo desqualifica a gente por causa de formalidade, sabe? E a gente tem valores, valores de respeito, valores de confiança, valores de a gente Exato. olhar para o futuro, que são coisas que são muito preciosas, assim. Então, acho que a gente está num momento socialmente que a gente precisa entender que nem tudo que brilha é ouro, e a gente precisa revisar o que, que é realmente sucesso e realização. E essa resposta ela vai existir para cada um, né? Para cada Exato. pessoa, a ideia de sucesso ela vai ser diferente. Assim, não vamos esquecer uns 3 anos É, atrás, com a minha mãe numa praia comendo camarão, e minha mãe começou a chorar, que ela falou, cara, na minha infância era impossível a ideia de estar na praia com meus filhos comendo camarão. olha Então, aí. comemorar meu aniversário com meus filhos comendo uma porção de camarão é uma realização gigantesca para mim.
E acho que Show. quando a gente fala de organização financeira, é a gente entender que a gente pode se organizar dos centavos aos milhões. A gente não precisa esperar ter dinheiro para a gente começar a se organizar. A Pode crer. gente, um objetivo pequeno que seja, eu quero um tênis, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero fazer uma viagem. Cada objetivo é extremamente valioso, porque cada um tem o seu corre, sua trajetória, Pode crer, pode crer. Pode crer, né? fato. Da hora, é isso mesmo. Porque Mil você estava grau. falando da coisa da ostentação, e eu acho que um problema, assim, desse discurso da ostentação é que coloca a mesma linha de chegada para todo mundo. Então, assim, você só é sucedido se você tiver isso, você tem que ter as marcas tal, você tem que ter É, as correntes e tal. E não existe uma fórmula única, né? Cada um vai construir sua é. qualidade de vida a partir do seu referencial. O que é ser bem-sucedido? Foi o que você estava falando. O que é ser bem-sucedido? Vai de cada um, né? É, sei lá, eu me considero bem-sucedido. Eu Para posso me mim, você considerar. fazer uma ligação para o Mano Brown e receber o sim é a síntese do sucesso. Não é isso? Não é isso? Assim, eu não sou rico, não sou milionário nem nada, mas eu me considero bem-sucedido, meu. Já gravei com praticamente todo mundo. A maioria que eu queria eu já gravei. Hoje, as pessoas que eu quero gravar é sonho de consumo, assim, tá ligado? Tô na Mas, gringa já estamos internacionalizando a coisa. entendeu? Agora, assim, porra, sabe aquele não vou dizer por amor, porque se eu vier gravar com alguém agora, vai parecer que eu não gravei por amor, vai parecer que eu gravei por X coisa. Não é isso. Sempre vai ser por amor, esse é o fato. Eu estabeleci isso na minha vida também, tá, Gabi? Tudo que eu for fazer tem que ser movido pelo amor, mano. Senão, eu não vou, tá ligado? Hoje, para poder estar trocando essa ideia com você aqui, eu tô aqui por amor, mano. Eu acho que o amor ele tem que ser o fator fundamental, assim, sabe? Peça fundamental enfim, daquela situação. Senão não vira. Então, eu sempre gravei por amor com todo mundo que eu gravei, sabe? Mas assim, dentro do rap, porra, eu já gravei com os caras que eu queria gravar. Existem alguns ainda e tal, mas assim, hoje é por conta mais de tempo do que por qualquer outro motivo, entendeu? Porque eu também tenho a minha corrida, os caras também têm a corrida deles e tal. Então hoje a gente, sabe assim, não para gravar muito mais pelo tempo, assim, que a gente não tem, inclusive, do que por qualquer outra coisa. Porque, graças a Deus, hoje eu também tenho o meu nome escrito na história, né? Então não sou só eu que quero gravar com as pessoas querem gravar comigo também. Isso é ser bem-sucedido para mim, sabe? Isso está dentro desse rol aí do ser bem-sucedido, né? Ter gravado com o Brau, com o Ed Rock, com o Taíde, com o Pericles. Eu saí de dentro do rap. Eu fui gravar com outras pessoas, de outros estilos, né? Pô, gravei com o juiz, eu trouxe o juiz, doutor Jaime, que foi o cara que assinou o meu pedido de liberdade, né? Então, ter trago o doutor Jaime como meu amigo que é hoje e tal, o cara que, sabe, que reconheceu que eu já estava ali, pronto para ir embora, não sei o quê, né? Dexter, você já conquistou sua liberdade, cara, porra, isso é muito bonito e eu vou, vou, vou te dar o seu direito, porque é um direito que você tem. Tá aqui, ó. Você já cumpriu o seu lapso temporal, é um direito que você tem. Então eu vou te dar. Na mão de outro juiz, talvez eu não tivesse ido, porque eles não estão nem aí com a gente, Gabi. Entendeu? O meu processo dentro de um outro gabinete seria apenas mais um processo. E dentro do gabinete do Dr. Jaime, não, ele se tornou, de fato, um ser humano, tá ligado? Ele viu um ser humano ali, ele falou, não, esse cara aí, porra, vamos observar, vamos ver e tal. E eu consegui conquistar minha liberdade. Dr. Jaime, pá, é meu amigo, eu trouxe o cara para gravar no meu disco. Isso, essas conquistas, é disso que eu tô falando. Morou? Essas conquistas muito foda, tá ligado? Hoje eu tenho um carro legal, eu tenho a minha casa, eu durmo bem, né? Mas eu não deixo de pensar nessas noites frias de inverno, quando eu tô debaixo dos meus cobertores, nos meus irmãos e nas minhas irmãs que estão nas ruas. Tudo isso tá aqui, tá ligado? Eu gravei com o Cauê agora, e eu falei para ele que independente, eu falo, independente de naves, trajes, dinheiro, a chave é sempre se lembrar de onde você veio. Se ligou, meu parceiro, é uma responsa, não é viagem. Para chegar até o pódio, você vai ter que ter coragem.
São coisas que eu falo nas músicas que eu acredito e que a gente precisa ser assim, né? Tem época que, sobretudo nessas épocas agora, nem tenho necessidade de estar falando isso, mas eu vou dizer para você entender como eu faço, como eu sou. Eu pego aqui os meus moletons, as blusas e tal, e põe no meu carro. E eu vou lá entregar, sabe? Porque eu sei a necessidade de milhares de pessoas, né? E se a gente for ver mesmo, isso não é um trabalho do Dexter para fazer. Não é um trabalho da Gabi, é um trabalho do governo. Mas a gente sabe que o governo do nosso país não faz. Que os interesses são outros, né? Então a gente vai lá socorrer um irmão, uma irmã que está precisando. Às vezes é pouco, mas para aquela pessoa que recebeu é muito. Uma noite fria, uma blusa, uma touca, uma meia, tá ligado? Eu chamo isso de solidariedade, né, meu? De humanismo, tá ligado? É você doar um pouco do seu tempo, daquilo que você tem, tá ligado? Então eu não preciso ser milionário, mano. Se um dia eu chegar a ser milionário, da hora, legal. Vamos que vamos, é isso mesmo. Demorou. Eu vou poder doar mais, eu vou poder fazer mais, eu vou poder colaborar mais, tá ligado? Mas até lá eu tô bem com o que eu tenho, demorou? Sou feliz, Isso, assim, sabe? Sou não, e feliz. isso é sucesso, sabe? Isso é sucesso, assim, Isso é né? sucesso. Assim, você tem exatamente a idade do meu pai, ele também é de 73, e ele Ó, fala muito o quanto que os colegas dele de ensino médio, se vai olhar hoje, assim, né? Muita gente morreu na década de 80, de 90, a gente está vivendo isso de novo. E é importante a gente entender, respeitar também onde a gente chegou, a gente saber valorizar essa história não para a é? gente escrever esse futuro. A gente precisa considerar tudo isso e ver como que a gente é vencedor. Compartilhar um caso com você, assim, minha avó tem 76 anos e ela nunca andou de avião. Eu tô Olha aí. agora convencendo ela e ela fala que tem medo. Eu falei, vó, a senhora sobreviveu a uma pandemia, então, assim, um avião não vai te segurar. E Coisa é sobre rápida. isso, assim, né? Levar minha avó no Maranhão vai ser uma coisa, uma realização muito grande na minha vida. E eu acho que a gente Sensacional. precisa consolidar essas pequenas alegrias, essas pequenas vitórias que são muito grandes para a nossa história. Cara, você sabe, você tá me falando aí da sua avó. Isso aconteceu com a minha mãe. Eu tive o prazer de levar minha mãe para Maceió, 50 anos depois de ela estar em São Paulo, para visitar alguns parentes, enteadas dela e tal, que na verdade eram parentes da parte do marido dela, né? Que não era meu pai, minha mãe me pegou para criar. Ela não é minha mãe biológica, mas ela é. Aí ela se torna maior ainda, né? Uma mãe maior ainda, por não ser biológica, por ter tido a coragem, né? De aos 40 dias de vida, de me pegar aos 40 dias de vida. Não é fácil, né? Para uma mulher que veio de Alagoas, que é pobre, que trabalha varrendo rua, que já tem duas filhas. Minha mãe, ela, minha heroína, assim, sabe? E quando eu fui para cadeia, quando eu fui para o presídio, óbvio que minha mãe sofreu muito com isso, né? Mas quando eu saí, eu prometi para mim mesmo, assim, quer dizer, já lá dentro, eu já prometia que se eu tivesse a rica oportunidade de conquistar minha liberdade, se Deus me desse essa graça, porque não é fácil passar pelo sistema carcerário brasileiro. Não é fácil. Numa rebelião você pode morrer, você pode sucumbir, você pode, enfim, uma série de coisas aí que pode acontecer com você e tal. E eu sempre pedi a Deus que se ele me tirasse de lá e tal, eu queria dar muito orgulho para minha mãe, através da música e, enfim, né, de diversas maneiras. E aconteceu isso assim, por muitas vezes. E uma dessas vezes foi quando o que eu fiz? Eu fui lançar o Flor de Lótus, o meu último disco, e eu falei, não, eu vou lançar lá na terra da minha mãe, vou fazer o lançamento lá. E foi o que aconteceu. Aí a Oitavo Anjo fechou uma pousada pequena, com poucos quartos, mas linda, de frente para o mar, assim. Então, a Oitavo Anjo fechou essa pousada e eu levei minha mãe, todo mundo que trabalha comigo e tal. E nós ficamos nessa pousada um final de semana. Foi os dias que que a gente ficou lá para o lançamento, né? Depois a equipe veio embora e eu fiquei com a minha mãe ainda mais uma semana lá e tal.
E aí foi sensacional poder ter levado a minha mãe de avião, que também não tinha andado ainda, tadinha, de avião, depois de 50 anos para a terra natal dela, assim. Cara, que alegria, que felicidade. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Vou te falar mais uma coisa. E vivi várias outras situações com a minha mãe. Sabe o que eu considero sucesso hoje? Para mim, eu tenho um convênio médico, cara. Você acredita? Eu tenho um convênio médico. Ah, Agora vamos lá. Vamos perguntar para essa juventude que fica mostrando dinheiro, para quê? E pai, pum, plaquês, né, de dinheiro. Se eles pensam nisso, sabe que eles pensam em ter? Convênio médico no Brasil não é caro, não é barato, é caro. Eu consigo pagar o meu convênio médico. Isso para mim é ostentação, tá ligado? Eu tenho um convênio médico. Num país onde a saúde é do jeito que é, embora temos o SUS, palmas para o SUS, né? Mas a gente sabe das dificuldades que o nosso povo enfrenta em relação à saúde, em relação a milhares de coisas. Então, eu tenho um convênio médico, eu me sinto vitorioso por isso, por ter um convênio médico. muito. Não é? Então, assim, o que é sucesso, né, Gabi? Eu costumo, né, às vezes em trocas de ideia e tal, perguntar para as pessoas o que é sucesso. Ela sempre perguntou para mim, Dexter, mas o sucesso, o sucesso. E eu respondo perguntando isso, né? Mas o que é o sucesso, né, para você, tal, né? Tem gente que acha que porque eu fui no Serginho Grossman divulgar um trabalho da CUFA, por exemplo, que eu sou padrinho, Taça das Favelas e tal, que eu ganhei rios de dinheiro para lá. Eu não ganhei nada. Me deram uma oportunidade, um horário de ir lá divulgar um trabalho. Quando eu fui no Bial, bati aqui, ó, balançou, desculpa. Quando eu fui lá no Bial e tal, não sei o que, as pessoas, foi na Globo, tá. Nosso povo, o que é triste também, né? O nosso povo não consegue conviver com o sucesso do outro, né, mano? Tá ligado? Eu ter Eu ido falo lá que no, muitas vezes a gente fica numa disputa da miséria, sabe? A gente da não consegue miséria. celebrar o avanço, né? Exato, eu já falei isso também. Eu já falei, gente, o rap não me ensinou a ser miserável. Quando eu vejo meus irmãos e minhas irmãs, sabe, em rede social dizendo que não, porque não tem humildade, porque saiu da favela. Quem quer morar na favela, mano? Quem quer morar na favela? Ninguém quer morar na favela. Tá? A favela é um local onde o sistema colocou a gente. Morou? Pós-escravidão e tudo mais. Isso é herança da escravidão. Eu não entendo esse pacto com a miséria que determinadas pessoas têm, que acha que o rap tem que ser miserável só porque não. Porque canta a miséria. Mas ninguém quer ser miserável. Nós cantamos em forma de denúncia, não em forma de vangloriação. Morou? As pessoas têm que pensar diferente. Morou? Você não pode ganhar o seu dinheiro com o rap. Os fãs do rap acham que você não tem que ter o dinheiro. Você tem que ir lá cantar de graça. Mano, é meu trabalho. Então, mas E, essas mesmas pessoas financiam o cara mais rico do Brasil, que é dono da maior cervejaria do país, né? Então, ao mesmo tempo, entendeu? coerência. É incoerência. Então, eu não posso querer ter uma casa legal, um carro legal, uma roupa legal, me vestir bem, ter um relógio bom, porque eu sou do rap. Pô, sabe, criar essa identidade miserável pro rap. Então você tem que ser. Não, você não tem que ser miserável. Muito pelo contrário, o rap me ensinou a conquistar. Correr atrás. E eu quero conquistar cada vez mais, mano. Correr atrás cada vez mais, tá ligado? É isso que eu quero. Então, assim, não sejam miseráveis, meu. Porque quando você vem falar de miséria, você não tá sendo só miserável comigo, que tô no maior corre, tá ligado? Batalhando para poder sustentar minha família, me sustentar também, ter as coisas que eu acredito que eu preciso ter, que eu gosto de ter, tá ligado? Você tá limitando a você mesmo, sabe? Você tá limitando a você mesmo. E não venha dizer para mim que o meu rap, o rap que eu conheço, a cultura hip hop, nos ensina a ser miseráveis. Não. Então você não entendeu nada, tá ligado? Eu quero mais é conquistar. Conquistar. Agora,
Isso também não tem nada a ver com ser humilde, com ter humildade, é outra coisa. E ser humilde também não é ser bobo. Tem um monte de coisa que eu acho que as pessoas confundem, tá ligado, Gabi? Elas confundem as coisas. Porra, vai me pedir para ser. Eu tenho que ser miserável para ser bem aceito no bagulho? Não, eu não quero ser Não miserável. existe. Eu quero mais é ter condições, porque se eu tiver condições, eu tenho condições de ajudar mais ainda. Morou? E se eu for miserável, a minha história vai ser exemplo para quem? Quem que vai se inspirar numa história miserável? Família, precisamos mudar o pensamento. Morou? Pensem nisso, pensem nisso. É isso, e assim, a gente não pode ficar sempre partindo do zero, sabe? A gente precisa garantir condições para as próximas gerações avançarem. Fico pensando muito, as nossas mais velhas, elas trabalharam muito para a gente poder ter um letramento, para a gente poder ter um estudo, para a gente poder avançar. Então, a gente precisa também aproveitar disso. Isso é honrar a nossa história, é honrar a nossa família, é honrar os Exato. esforços de todo mundo que veio antes para que a gente tivesse hoje tendo essa conversa, né? E assim, Dexter, é muito inspirador a gente trocar essa ideia, porque eu acho que Da... neste momento a gente tem que naturalizar conversas que não são tão fáceis, sabe? Exato. Sobretudo quando a gente fala de ter uma autocrítica. Né? O rap ensina a gente a ter crítica com o mundo, mas também uma autocrítica. Uma O que que a autocrítica. gente está fazendo? Como é que a gente está se portando? Qual que é o proceder? Exato, exato. Você tava falando aí, né, sobre a garantia do futuro, né? Eu perdi a minha mãe agora, né? Acho que todo mundo aí sabe e tal, você sabe disso. Perdi a minha mãe, dia 30 passado agora, 3 meses que eu perdi minha mãe e tal. E aí eu tava conversando com meu sobrinho essa semana, tal, não sei o quê. A gente tava falando sobre o que a gente construiu, né? Sobre, né? E aí meu sobrinho falou para mim, pô, tio, eu tenho certeza que a avó, né, nos últimos dias dela ali e tal, se tinha uma preocupação dela, quer dizer, se ela não tinha uma preocupação, era de que o senhor não está na rua da amargura, né? Que o senhor está bem e tal. Isso não era uma preocupação para ela, tio. E eu chorei quando ele falou isso. Porque realmente essa era uma preocupação da minha mãe, sempre foi. Que eu não ficasse no relento, que eu tivesse onde morar, que eu tivesse onde criar minha família, né? Guardar minha família, viver com a minha família. Realmente, ele tem razão. A preocupação da minha mãe sempre foi essa. Ela sempre falava para mim, filho, você precisa ter a sua casa. Filho, você precisa ter um dinheiro no banco. Filho, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E eu falava, mãe, é difícil e tal, não sei o que, papá. Mas o rap me deu essas coisas depois. E quando a gente começou a viajar, né, ela percebeu que realmente a gente tinha conquistado, que toda a preocupação dela, primeiro que não foi em vão, porque eu entendi, e segundo, ela não precisava se preocupar mais, porque ela sabia que hoje eu tenho, graças a Deus, né? Então é isso, Gabi, é a mesma preocupação que eu vou ter com meu filho quando eu tiver ele, eu ainda não tenho, mas é a mesma preocupação que eu vou ter, né? De que ele tem as coisas dele, de que ele batalhe por isso e obviamente que todo pai, toda mãe, quando Deus recolhe, quando Deus recolhe, vai tranquilo em relação a isso, sabendo que o filho, né? Que os filhos estão bem amparados, né? Estão ali, tem. Então, realmente, você tem razão. Eu tenho certeza que a minha mãe, de onde ela está, ela tem muito orgulho disso e ela sabe que ela foi, né? Infelizmente, a lei da natureza e tal. Uma pena, uma perda muito grande para nossa família. Mas ela sabe que eu tô aqui, né? Que eu tô aí. Morou? Não só tá aqui, mas também seguindo os ensinamentos que ela trouxe, assim, porque é isso, a gente não tá reinventando a roda, a gente tá recuperando ensinamentos que as nossas mais velhas já tinham, elas já tinham essa habilidade, assim. Dexter, Olha, gratidão, gratidão enorme, assim. Essa foi uma conversa oh, extremamente rica. Para a gente encerrar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para você mesmo daqui 10 anos, porque nesse
ano 3 da No Front, a gente está organizando o futuro, pensando no futuro, e a gente tem conversado sobre como é que a gente assume compromissos com o futuro, né? Então, se você tiver uma mensagem para você mesmo de hoje, para 2031, conta pra gente. Ó, existe uma frase que me acompanha ao longo de muitos anos, tá? Então eu vou deixar essa frase, porque eu sempre me digo essa frase quando eu preciso revisitar algumas coisas dentro de mim, tá ligado? Então essa é uma frase que eu revisito sempre que posso, sempre que a vida me obriga, que a vida me põe de frente com as dificuldades e tal. E eu acho que essa frase, ela fala de tudo. Ela fala de tudo. Nessa mesma frase, ela fala de tudo. Que é, então eu estou dizendo para mim mesmo, tá? Dexter, a liberdade jamais será dada voluntariamente pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo oprimido. É isso aí. Gente, é isso! É isso, bora conquistar a nossa liberdade. Dexter, gratidão por todos os ensinamentos. Você pode sempre contar com a No Front e Tamo junto. comigo. É uma honra, assim, conhecer um herói. Espero que depois que essa pandemia acabar, a gente tenha essa oportunidade de se ver pessoalmente. E vamos junto na construção dessa nova era. Esse pós-pandemia coloca o século XXI na nossa cara para a gente construir. Não tá, é um papel em branco que a gente pode construir, então bora continuar nesse papo de futuro. Gratidão enorme, enorme, enorme pela contribuição. E, gente, acesse o YouTube do Dexter, confira os últimos clipes que ele soltou, que são assim maravilhosos, muito emocionantes. Sem Obrigado, você, a Gabi. música que ele fez de homenagem para a mãe ficou assim de tirar o fôlego. E é isso. É. A gente segue prestigiando sua arte, louca para um show ao vivo quando essa pandemia acabar. Pô, não vejo a hora. Eu tô, assim, com uma saudade louca dos palcos, de vocês ali cantando comigo. Pô, não vejo a hora. Gabi, minha querida, eu que agradeço o carinho, quero agradecer aí o pessoal da produção. Obrigado pelos cuidados, pelo profissionalismo. Espero que essa nossa conversa chegue para quem realmente precisa desse bate-papo, e eu tenho certeza que vai chegar. Continue se cuidando, a pandemia não acabou, né? Enfim, muito amor pelo som, pela cor sempre, tá ligado? E vamos que vamos. Eu que agradeço o carinho de vocês aí e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. É isso, gente. No Front faz 3 anos e a gente tem o orgulho de finalizar nosso aniversário com essa conversa incrível e seguimos na construção do futuro para celebrar os próximos 10, 20, 30 anos da No Front. Gratidão a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo para fortalecer, chegar essa mensagem em mais pessoas. E é isso, gente. Estamos vivos, vamos se cuidar, tamo junto. Paz.